Irmãos, graças ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos concede de nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, no qual Ele não é apenas o nosso Salvador, mas aquele que tem dirigido as nossas vidas. Ele tem nos chamado para uma vida espiritual, de um relacionamento profundo com Ele. O Senhor, Ele fez tudo por nós. Falamos hoje pela manhã que o Senhor é aquele que fez tudo por nós. Nós estamos nele, Ele está em nós. Graças ao Senhor, o primeiro contato que tivemos com Ele foi pela nossa união com Ele, em nossa morte e ressurreição junto com Ele. Irmãos, que obra maravilhosa foi aquela. Domingo passado nós analisamos um pouquinho sobre a fé. E como o tempo nosso foi muito escasso, passou muito rápido, estávamos ainda introduzindo, nós deixamos para trás os 6 impedimentos à fé. Nós vamos hoje analisar um pouquinho sobre esses 6 impedimentos relacionados à fé. Mas antes, porém, irmãos, eu quero fazer uma rápida recapitulação daquilo que então nós já dissemos. A nossa salvação, ela foi inteiramente pela graça. Agora eu quero que você entenda uma coisa: graça não está separada daquilo que Cristo é, daquilo que o Pai é. Ele é o Deus de toda graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne, Ele veio a nós cheio de graça e de verdade. Então a graça não está separada dEle. Ele não nos dá a sua graça para nós, mediante a graça, crermos nele, em Atos 18, verso 24. Então, onde está a graça dele, está também a presença dele, porque ele é a realidade da graça. Onde está a misericórdia de Deus, está o Deus da misericórdia. Ele não vai pegar lá na sua prateleira e dar a sua misericórdia para nós. Ele, quando dispensa a sua misericórdia para nós, é ele se doando a nós. Ele se entregando a nós, Ele é misericordioso. Aquele lindo texto de Efésios 2, versículo 4. Quando do versículo de Efésios 2, de 1 a 3, ele fala quem nós éramos. Mas chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Essa palavra misericórdia é miserável, córdia, coração. O Deus amoroso dispensou a nós a sua misericórdia, ou em outras palavras, Ele mesmo se deu a nós. Isaías vai interpretar para nós de uma forma tão linda, tão clara, lá em Isaías capítulo 9, quando diz lá: um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O apóstolo Paulo interpreta para nós da seguinte maneira: quando Isaías falou, um filho se vos deu, o Pai deu seu filho para nós. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,32, ora, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Todas as coisas, o que isso significa? Porque existem coisas que não é compatível com o cristianismo. Então tem coisas que são carnais e tem coisas que são celestiais. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele disse assim: se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, de cima, não as que são aqui da terra. Por quê? Porque Tiago, ele diz assim: toda boa dádiva, Tiago 1,17, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, isso é precioso demais. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo: pensai nas coisas que são de cima. Por que ele disse isso? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Quando você começa a pensar nas coisas que são da terra, você começa a ter preocupação. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque vocês morreram. E a vossa vida
está escondida com Cristo em Deus. Olha que lindo, irmãos. Onde é que está a nossa vida? Escondida com Cristo em Deus. Então, o Pai, Ele ouviu a oração do Filho. Nós fomos salvos, porque Jesus orou ao Pai. Ele disse assim: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que irão crer em mim por intermédio da sua palavra. Não é religião, palavra. É a palavra que nos regenera. Quando nós lemos as Escrituras, a palavra revela que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando essa palavra entra em nós, é uma palavra viva, viva, eficaz e mais penetrante. A palavra de Deus, quando ela é lida, ela é falada, ela é explicada, o Espírito faz com que ela realmente alcance a sua eficácia. E a eficácia da palavra é penetrar em nossos corações. Agora, depende como está o solo do nosso coração para receber a palavra. Se você é um homem, uma mulher que está muito preocupado com as coisas desta vida, significa que a palavra foi semeada no coração, mas o seu coração é como que aquele solo cheio de espinhos, que sufoca a palavra, as preocupações deste mundo, a avareza. Irmãos, se de fato nós temos Cristo, Cristo habita em nós, fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, Cristo é a nossa vida. Ele só pode ser a sua vida e a minha vida quando você crê, como diz as Escrituras, que você morreu e ressuscitou com Ele. Não ficou apenas na morte, junto com Cristo, e a nossa união com Ele, na sua morte nós participamos da morte dEle. E essa participação na morte de Cristo é pela fé. Fé é você crer naquilo que está escrito, mas que você não vê, mas você crê. Fé é crer na palavra de Deus. Romanos 10, 17, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé que vem por meio de uma pessoa. A fé é uma pessoa, a fé é Cristo. Ele disse assim, Hebreus 12, verso 2, olhando, fé é olhar para fora, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então nós não temos fé, fé é uma pessoa. Fé quando Cristo vem habitar em mim, como aquela semente da árvore. Quando nós nascemos de novo, é plantada em nós uma sementinha, a divina semente. 1 João 3,9 fala que nós temos a divina semente, ela está em nós. Agora, essa sementinha vai crescer, Cristo vai sendo formado em nós, como o livro de Gálatas apresenta de uma forma tão específica. Ali no primeiro capítulo, Cristo sendo revelado em nós. Em Gálatas 2,20, Cristo vivendo em nós. E Gálatas 4,19, Cristo sendo formado em nós. Então, convém que Ele cresça e que eu diminua. Eu vou diminuindo. Não é eu me rebaixando, é conforme Ele vai sendo formado em mim, então eu vou diminuindo. Nós fazemos parte agora de um edifício, essas muitas pedras que somos nós, pedras vivas, justas postas, nós crescemos para a edificação da casa de Deus. Casa de Deus somos nós, o povo do Senhor. Casa de Deus não é este local aqui, esse templo. Aqui é um local onde a igreja, que é casa de Deus, se reúne. É muito estranho quando a gente percebe que pessoas idolatram o templo. Aqui o templo não tem nada a ver. E lá em Atos 7,48 a palavra fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos lá na igreja encontrar com Deus. Que absurdo é isso? Nós não podemos colocar Deus dentro dessa caixinha aqui, e Ele ficar aqui totalmente preso aqui.
né? A gente sai do portão para fora, cada um vive do jeito que quer. Não é isso, irmãos, isso não é cristianismo. Então, esse é o local da reunião. Cristo habita em todo aquele no qual Cristo removeu o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que Ele tirou o nosso pecado? Claro que foi na cruz. Quando colocaram a cruz ali no chão, crucificaram o nosso amado Senhor, quando levantou a cruz, houve um momento. Jesus, diz a palavra, que Ele foi crucificado 9 horas da manhã. Mais ou menos meio-dia, a palavra fala que Ele começou a nos atrair a si. Eu sei que nenhum de nós aqui existia ainda, mas a obra havia sido completada desde a fundação do mundo no campo da eternidade. Não é interessante, irmãos, a gente saber que Deus nos amou desde a fundação do mundo? Que na sua onisciência, Ele já sabia cada irmão e cada irmã, cada pessoa estaria nesta noite aqui para participar da sua mesa. Esse tipo de conhecimento de Deus não cabe dentro da nossa mente. O que cabe na nossa mente é só um boné, nada mais do que isso. Nossa mente é muito curta e muitos têm uma finalidade de limitar Deus pela sua mentalidade. Não é, irmãos. Deus, Ele é Deus. Na expressão do Salmo 46, verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o irmão leu aqui na introdução aquele texto de Tiago, muito precioso, sobre uma loucura. Como que pode um homem ou mulher, isso aqui é para quem é cristão, quem já passou pelos crivos da cruz. Alegrai-vos, irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como que nós podemos passar por uma provação? Alegres. Mas a alegria, ela não tem nada a ver com a nossa dor. A alegria não tem nada a ver com o nosso sofrimento. A alegria é uma coisa, a alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo. E todo o nosso sofrimento, Ele já levou na cruz em Cristo. Claro que nós vamos ter dor, claro que vamos ter sofrimento, mas Deus nos ama tanto que Ele faz com que a dor, o sofrimento, as tribulações, as provações coopere de alguma maneira para o nosso bem. Que Deus maravilhoso é esse? Então, irmãos, por favor, não se esqueça daquele texto que nós temos sempre citado aqui, de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas chega no versículo 6, ele diz assim: reconhece-o, o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, nada neste mundo acontece por acaso na vida de um filho de Deus. Quando eu falo filho de Deus, não estou me referindo a evangélicos, nem a católicos. A maioria, vamos dizer assim, sem medo de errar, 98% são tudo meia sola. Não têm experiência com o Senhor, nunca nasceram de novo, nunca ouviram a palavra da verdade, nunca foram regenerados. Não estou assim falando, criticando-os, mas falando com muita dor no meu coração, como o apóstolo Paulo, ele dizia. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Aqui, irmãos, vamos ver alguns versículos, versículos 17 em diante. A Bíblia diz, presta atenção, aqui claro que Paulo está escrevendo para irmãos. Ele disse assim: irmãos,
sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, versículo 16, Paulo é o modelo para todo homem e mulher para crer em Cristo. Ele disse isso lá em 1 Timóteo 1, verso 16. Ele foi chamado pelo Senhor para ser o modelo. Então, agora olha o verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que querem pegar um atalho para chegar até o Pai. Nunca chegarão. Eles estão buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus e nunca vai encontrá-lo. Porque a única maneira de Deus se revelar é através da pessoa de Cristo, como diz lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, se Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, nós não podemos sair da centralidade de Cristo. Quando nós saímos da centralidade de Cristo, nós começamos a nos perder pelo caminho e queremos procurar atalhos para chegar até Deus. Sabe quando que vamos chegar até Deus? Nunca. Queridos, eu disse aqui para vocês que quando o Verbo se fez carne, Ele veio trazer Deus para nós. Vocês se lembram? Quando Filipe fez aquela pergunta para o Senhor, Senhor, João 14, 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Em João 14, 9, o Senhor Jesus responde para Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando o Verbo se fez carne, Ele veio trazer Deus para nós. Agora, depois que Ele consumou a obra no Calvário, quando Ele ressuscitou, Ele nos levou para Deus. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, não é que você vai estar lá, você já está. De novo, quero enfatizar um versículo aqui de Colossenses 3,3. Porque morrestes, e a vossa vida, diz a Bíblia, está. Não vai estar. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que maravilha, irmãos. Agora, observa aqui. Os inimigos da cruz de Cristo querem pegar atalhos. E aqui o versículo 19 é entristecedor, porque Paulo está dizendo o seguinte: o destino deles, dos inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando você ganha uma experiência de morte com Cristo, de ressurreição com Cristo, você é exortado pelo próprio Espírito do Senhor, através do apóstolo Paulo, a buscar as coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Queridos, nós temos uma tendência muito grande de julgar. A palavra fala lá em Lucas capítulo 6, verso 38, tem ali pelo menos 4 imperativos, e começa dizendo o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Porque, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1, naquilo que você julga seu irmão, você pratica. Você é indesculpável, diz o apóstolo Paulo, quando julgas quem quer que sejas, porque naquilo que tu julgas,
você condena a ti mesmo, porque naquilo que tu julgas são as coisas que você pratica. Deixa eu colocar de outras palavras, você quer conhecer os teus erros, os teus defeitos, são aqueles que você vê no seu irmão, porque o seu irmão e você é feito da mesma matéria-prima. Então, queridos, não julgue a ninguém, procure primeiro conhecer os fatos. Deus está no controle de tudo. É como um pai que precisava que o seu filho fosse operado. Seu filho estava num estado gravíssimo, estava muito doente. Então o médico chega correndo naquele hospital. E o pai logo diz ao doutor: o senhor não tem responsabilidade? Isso é a hora de chegar. Meu filho está quase morrendo. Meu filho está muito mal. Como é que o senhor chega uma hora dessa, pois meu filho, ele está morrendo? E o médico disse para aquele pai: calma, calma, que eu vou operar o seu filho e tudo vai ficar bem. Fique tranquilo, fique descansado. Eu já estou aqui, já estou indo para a sala de cirurgia. O pai do menino disse o seguinte: é fácil para o senhor falar. Não é seu filho, é o meu filho. E o médico corre, faz a operação, e graças a Deus tudo corre perfeitamente bem. Quando o médico volta, ele diz para o pai do menino: seu filho, ele está bem, eu não disse para o senhor que tudo iria dar certo? E sai correndo. E o pai do menino fica ali, procura uma enfermeira, ali um pouco desesperado. O médico veio, saiu correndo, não passou para mim um diagnóstico. Esse médico, ele é irresponsável, ela é insensível. E aí, a enfermeira disse para aquele pai, porque o pai, ele disse o seguinte: esse médico chega correndo, sai correndo, opera meu filho, não fala nada comigo e diz que tudo está bem. E a enfermeira virou-se para aquele pai com lágrimas nos olhos. Ela disse o seguinte: sabe o que é? É que o médico, o doutor, ele recebeu a ligação do hospital quando estava enterrando seu filho. Ele deixou seu filho lá e veio fazer a cirurgia do teu filho. Agora ele saiu correndo para enterrar o filho dele. Às vezes nós julgamos sem saber as coisas, irmãos. O médico deixou seu filho lá, queria enterrar, voltou para operar o filho desse homem, depois voltou. E foi taxado, e foi julgado, e foi massacrado. Queridos, nós precisamos conhecer quem é o nosso amado Senhor. Ele é o próprio amor que veio até nós. Ele, o amor encarnado, sabe o que significa, irmãos? Que o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória. Ele abdicou dos seus direitos, ou dos seus atributos de Deus, para vir buscar gente igual eu e você. Gente que não vale o feijão que come. Gente falível. Gente totalmente sensível. Nós queremos ser muito fortes. O pecado faz com que a gente seja muito soberbo. Basta um espinho para furar a bexiga. Tem pessoas que se deixar ela vai se explodir, de tanto inchado que é. Soberba. Soberba foi a causa da queda de Lúcifer. Cristo, para satisfazer a vontade do Pai, veio a este mundo buscar eu e você, que nascemos com pecado, o pecado enraizado em nós. Ele tirou o pecado de nós lá na cruz. Irmãos, você sabe o que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário? O que antecedeu a cruz foi algo terrível para o nosso Senhor.
porque ele sabia que haveria um momento que ali na cruz ele ficaria separado do Pai. Irmão, se você sabe o que o seu pecado e o meu pecado fez com o nosso amado Senhor, abra por favor no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Veja a gravidade do meu e do seu pecado. Vamos ler aqui Marcos 14, versículo 33. Diz assim, claro que aqui ele estava lá no Getsêmani. Getsêmani significa o lugar da prensa. E aí, por favor, eu quero que você analise e verifique, medite, pense e reflita que tudo isso que o Senhor Jesus Cristo passou foi por tua causa. Diz assim, aqui o Senhor, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Irmãos, por favor, presta atenção. Olha o que o meu e o seu pecado fez com o nosso amado Senhor. Ele ficou tomado de pavor e de angústia. Por que, irmãos, que o Senhor Jesus, ele foi tomado de pavor e de angústia? Porque ele sabia que poucas horas ele iria enfrentar a cruz. Ele nunca teve medo da cruz. O que ele mais temia, tanto é que ele orou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual o cálice que ele não queria beber? Não era a cruz não, irmãos. Era o seguinte, que no momento em que ele começou a nos atrair, ele começaria a nos atrair, o nosso pecado fosse colocado sobre o nosso amado Senhor, a comunhão com o Pai haveria de ser rompida, porque Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E naquelas horas cruciais, Jesus estava contemplando, ou em outras palavras dizendo para o Pai, Pai, se possível, se tiver alguma maneira de eu morrer numa cruz, sem que naquele momento eu não me separe de Ti, isso eu quero para mim. Pai, mas não seja segundo o que eu quero, mas segundo o que Tu queres. Irmãos, ele foi tomado de pavor e de angústia, e ele disse o seguinte, verso 34, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora você vê aí uns crentes mequetrefe, falando para nós o seguinte, que depressão é coisa maligna, que depressão é do diabo. Não é, irmãos, qualquer um de nós podemos ficar angustiados e tristes. Nosso amado Senhor, ele sentiu pavor, sentiu angústia e uma profunda tristeza. O que isso significa? Depressão. Ele ficou deprimido, porque por amor a mim e a você, ele teve que ser separado do Pai. Aquelas horas tão difíceis para o nosso amado Senhor. Irmãos, que amor é este? Tão incompreensível. Eu não consigo compreender o amor de Deus que é tão grande. Quando João escreveu assim, 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, esse grande amor, o que significa este grande amor? Significa Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei. Um amor que não se acaba, um amor sacrificial, um amor que nos amou, o amor nos amou e morreu por mim e por você. Romanos 5,8 fala assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, veja o sofrimento que ele passou aqui, imagina a angústia do nosso Senhor, a perplexidade de Cristo, por tua causa, por mim, por você, que muitas vezes não fazemos tão pouco caso dele. Oh, irmãos, lá na cruz ele fez uma cirurgia tão maravilhosa,
esse teu coração de pedra, esse teu coração maligno, esse teu coração doente, esse teu coração enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, que nem você conhece quem é você. Lá na cruz, ele fez um processo cirúrgico, tirando o seu velho coração, dando um novo coração, colocando em nós espírito novo. Você compreende, irmãos, o amor do Pai por tua causa? E naquelas horas tão cruciais que o Senhor estava ali na cruz, já com o nosso pecado sobre Ele, Ele matou o nosso pecado, Ele deu aquele brado. Que palavra linda, irmãos! João 19, verso 30, está consumado, a obra foi feita, a obra está acabada. Agora aqueles que creram, poderão ser regenerados, ser salvos pela obra completa de Cristo. Irmãos, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada, tem que crer. Falamos hoje pela manhã, que alguns dizem assim, olha, Deus tem uma grande obra para você. Para com isso, irmãos. A grande obra já foi feita por Cristo lá na cruz do Calvário. Irmãos, eu fico imaginando, o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, a palavra fala que as pessoas odiavam tanto Ele, que pegava na sua barba, puxava a ponto de arrancá-la, dava bufetada e socos nele, ele com aquela coroa de espinho, dava bufetada nele. Ele ficou tão desfigurado, irmãos. Abra, por favor, Isaías capítulo 53. Se não der para a gente falar sobre, e não vai dar mesmo, sobre os 6 impedimentos da fé, vamos deixar para o próximo domingo, se o Pai assim permitir. Mas vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, que de fato antecederam a cruz. Observa aqui, irmãos, versículo 3, veja que coisa terrível, 53 de Isaías, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse que nós não fizemos caso, diz o versículo seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que é enfermidades? É doença da alma. É uma alma ansiosa, uma alma mentirosa, é uma alma soberba, é uma alma semicoflauta, macambúzia, triste, sem nenhuma esperança. Enfermidades diz respeito à nossa alma, e aqui as nossas dores, fala das dores do corpo, dores físicas, levou sobre si. Então a salvação na cruz foi uma salvação plena e perfeita, tratou com as enfermidades e com as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas, não pelas dele, pelas nossas transgressões. Irmãos, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o versículo 6, ele é importantíssimo, que diz assim, todos nós, se é todos nós, você está incluído, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas, graças ao Senhor, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
O que é iniquidade? Aqui é singular. Iniquidade é a fonte das iniquidades. Então, lá na cruz, Ele tirou a nossa iniquidade, que em outras palavras é o pecado, que em outras palavras chama-se maldade. Quando é que Deus vai lhe perdoar? Nunca. Por quê? Porque você já foi perdoado. Basta você crer. A palavra fala aqui em Isaías, volta um pouquinho para trás, capítulo 22, versículo 14. Isaías 22, verso 14. Observa aqui, irmãos, quando que Ele vai nos perdoar. Diz assim a palavra. Isaías 22, 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, presta atenção nessa palavra que ela é muito importante, certamente esta maldade, essa maldade é iniquidade, é pecado, é velho homem, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é que Ele vai nos perdoar? É o dia que você crê que você morreu com Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de Deus nos perdoar. A base, o fundamento é Cristo. Por isso que o Espírito Santo deixou, através do apóstolo Paulo, um legado para a igreja. 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo pessoa, crucificado a sua obra. E foi ali no Calvário, na cruz, no corpo de Cristo, que Ele tirou o nosso pecado. Vocês se lembram, irmãos? Abra, por favor, aqui em Zacarias, capítulo 3. Vamos ler aqui um versículo tão precioso para os nossos corações. Zacarias, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 9. Vocês se recordam que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12, a Bíblia diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. A morte entrou por um homem, o pecado entrou por um homem, Adão. Agora, olha aqui o versículo 9, Zacarias 3,9. Porque eis aqui a pedra, irmãos, essa pedra aqui é Cristo, graças ao Senhor. Eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, não tem outra, irmão, estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E foi na cruz, no corpo santo de Cristo, que Ele tirou a minha e a sua iniquidade, nos fez livres, nos fez filhos, nos fez novas criaturas, não fez de nós crentes religiosos. Recebemos a vida do Cordeiro, a vida de Cristo, que veio habitar para dentro de nós. Oh, irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. É algo assim que faz com que o nosso coração fique fervilhando de alegria, de amor por Ele. Ele te amou com um amor incomparável. O amor de Deus por mim e por você é tão grande que diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira, você não encontra definição para ela. Não dá para definir o amor de Deus. Porque o dia que você definir o amor de Deus, você define Deus. Como é que nós podemos definir um Deus indefinível, um Deus infinito? Quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, a nossa iniquidade foi tirada de nós, Cristo vem habitar dentro de nós. Irmão, se você soubesse o que você ganhou, você não somente foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. O que mais que você ganhou, irmão? Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10.
Irmãos, como precisamos apreciar esses versículos da palavra do Senhor, que fala tanto ao nosso coração, que fala de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, estão aqui à nossa disposição. Agora temos que receber pela fé. Diz assim, o versículo 8, aqui o contexto, falando do Evangelho, mas chega no versículo 9, ele diz assim, que nos salvou, porque a obra já foi consumada no Calvário, nos salvou e nos chamou com santa vocação. A nossa vocação é celestial. Nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que eu faço, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Agora, olha o 10. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, a obra da cruz não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Queridos, presta atenção. Quando nós descansamos nessa verdade, nós temos a salvação, nós temos a luz, a vida e a imortalidade. Você já parou para pensar que você nunca mais vai morrer eternamente? A palavra, ela diz assim, que o ímpio, o perverso, quando ele morre, morre a sua esperança. Isso está escrito lá em Provérbios 11, versículo 7. Morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança. E a expectativa que ele tem da vida vai se desvanecer. Mas em Provérbios 14, verso 32, diz assim, morrendo o justo, ainda tem esperança. Porque pela ressurreição, nós ganhamos uma viva esperança. Colossenses 1, 27 diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, nós nunca mais seremos desamparados. Por quê? Lembra na cruz, quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, o que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparo era o seu e o meu. Jesus, ele teve pavor, teve medo, porque o pecado que ele iria receber no seu corpo iria separar ele do Pai, pelo menos algum tempo. Mas ele levou também o nosso desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Tudo que não presta em nós, Cristo levou sobre si, no Calvário, no seu corpo. Irmãos, aí nós vamos entender, Hebreus 13, 5, que diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Por que ele não vai nos deixar e nem nos desamparar? Porque ele já levou na cruz o meu e o seu desamparo. Jesus na cruz, ele provou a sua e a minha morte. Então, aquela palavra que o Senhor fala para nós, ela é muito clara, em João 11, 25 e 26, quando ele diz para Marta ali, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive, para nós, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vamos experimentar uma morte física, mas não eterna,
porque nós já morremos com Cristo. Deus não pode nos julgar duas vezes, Ele já nos julgou na cruz em Cristo, a conta foi paga. Romanos 8:1, lembra o que está escrito lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, meu irmão? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para a tua vida. Nenhuma condenação. E Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Jesus disse assim, em Mateus 28:20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos concede de poder abrir as Escrituras, meditar na Tua Palavra. Tua Palavra nos edifica, Tua Palavra nos enche de vida. Revela-nos, ó Pai, o Teu Filho em nós e forma o Teu Filho em nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que teremos agora da mesa do Senhor. Pai, nós nos voltamos para esta mesa. Pai, que nós sejamos dirigidos e guiados pelo Teu Espírito a participarmos com grande alegria daquilo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Frutifica sempre a Tua Palavra em nossos corações. Que ela não volte para Ti vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.